Direto da Fispal Food Service 2023, mais um podcast saindo do forno, uma parceria entre a Rede Food Service e a Rational Brasil. O papo da vez é com Dimas Oliveira. Ele é o Papa quando se fala de projeto de sistemas de alimentação, né, Dimas? Pouco tempo de mercado, pouca experiência, poucos projetos grandes, né? Muito bom estar te recebendo aqui, prazer tê-lo num bate-papo na Rede Food Service, obrigado pelo seu tempo. Qualquer coisa que você disser aqui será de grande utilidade pública. É um prazer meu também estar aqui. Muito obrigado. Dimas, conta um pouquinho, rápido, uma passagem do que é a sua empresa hoje. Para quem está ouvindo a gente, que eventualmente não conhece, porque te conhecer, a galera te conhece, mas para conhecer a tua empresa. Então, a Nucleora foi criada há 32 anos, né? Porque a gente percebeu uma deficiência de uma empresa que tivesse soluções para, principalmente o mercado de refeições coletivas naquela ocasião, que muita coisa ainda estava sendo formatada, né? Era um assunto novo, né? Então é um assunto novo, mas ao mesmo tempo ele era antigo, porque cozinha todo mundo conhece, todo mundo tem sua cozinha em casa, né? Então existia muita analogia da cozinha residencial para a profissional, ou então existia aquela situação como os volumes eram muito grandes de produção, então não existia uma normatização ainda, né? Por exemplo, um chefe de cozinha, um cozinheiro do restaurante coletivo, ele falava, eu quero um fogão de 10 bocas, 12 bocas. Ele queria boca de fogão. Não tínhamos tecnologia também, então tínhamos que ter boca de fogão e caldeirão. Era isso. Nem fornos de convecção a gente tinha naquela época ainda. Começou a entrar no Brasil. A gente escalava, o múltiplo era boca de fogão e caldeirão. Então, e aí os fornos que tinham nas cozinhas era para assar carne, né? Então era forno grande, daquele a gás e tal. Então, mas assim, não temos hoje a tecnologia que a gente usa fornos para várias aplicações, que não é só para assar uma carne ou assar um bolo, né? Então o forno era como se fosse o forno na casa da gente, que tem lá na base do fogão, que assa carne, faz bolo, etc. Então, a gente não tinha tecnologia. Então, tinha muita informação desencontrada, e eu comecei a querer entender a dinâmica. Assim, primeiro as necessidades. Aí eu vi o que o chefe de cozinha queria, o que o nutricionista estava pensando, o que o dono de restaurante estava imaginando, e comecei a pensar isso, e depois fui formatando um monte de coisa. Depois comecei a viajar muito, né? Conhecer as realidades lá de fora. E aos poucos a tecnologia foi chegando e a gente foi aplicando, né? O forno combinado no Brasil, ele chegou quase na mesma época que a Nucleora começou, né? Foi um pouco antes da Nucleora, eu acho que uns 33, 34 anos. Só começou a popularizar... Não, sim, foi recente. Depois, mas assim, a gente estava experimentando a entrada dos fornos de convecção, que alguns fabricantes nacionais estavam fazendo, estava muito bem e tal, mas de repente começou a chegar o forno. Só que o forno chegou, a gente não usava para fazer arroz, a gente usava muito ainda dentro do conceito de um forno. Por mais que ele fosse combinado, por exemplo, e ter a função combinada e ar seco, e você poder misturar isso, ter os tempos, as temperaturas, a umidade, mas etc. era mais engessado, né? Porque aí o cara, ele acabava usando isso na aplicação que mais era o caminho crítico dele. Então, eu vou assar frango. Então, enchia o forno de frango e assava o frango. Ele pegava onde era o gargalo, né? Isso. Depois, né, com o tempo, foi se aprimorando a recepção do forno e fomos tirando equipamentos da cozinha, fomos diminuindo, porque o forno começou a substituir um monte de coisa, né? Que era esse o intuito, porque a mão de obra, naquela ocasião, começou a ficar muito cara. Então, a gente tinha que começar a pensar em produtividade. Então, eu tinha que usar equipamentos que aumentassem a minha produtividade, que, consequentemente, aumentava a qualidade, a segurança alimentar, tudo isso. Tudo era importante. Mas o que estava pegando lá naquele momento era custo mesmo. Custo de mão de obra e custo de construção civil. Se eu tenho uma cozinha com muito equipamento,
eu tenho que ter muito mais gente trabalhando, eu tenho muito mais custo de construção e, A consequentemente, estrutura fica de mais exaustão, coifa, tubo, barulho, que aumenta o ruído. iluminação. Tudo isso vai aumentando, ele é exponencial. Fora a manutenção depois disso, que também aumenta, né? Então, assim, começamos a experimentar isso e aí comecei a dar uma observada e foi aí que eu fui fazendo meus projetos. Que E legal. aí foi caminhando, né? Hoje a gente tem projeto de qualquer natureza, desde que o produto seja alimento que vai oferecer a alguém. Então a gente tem cafés, a gente tem food trucks, a gente tem escolas, Dark hospitais, kitchen, hotel. hotéis, hospitais, né? Arenas, a gente faz muita arena, né? Que legal. Catering aéreo, né? O catering de São Paulo, como nós fizemos, o catering de Curitiba. Então, a gente, qualquer sistema que produzir alimento para servir para alguém, a gente está lá. E tecnologia a gente domina, a gente conhece. Eu viajo muito, 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 né? Alemanha, França, Itália, a Inglaterra, Dinamarca, Turquia. Dá para perceber que vocês estão sempre muito atualizados, sim, né? Sim, além das parcerias que vocês têm, quer dizer, o conhecimento que vocês têm dos fornecedores locais, que também estão se desenvolvendo o tempo inteiro, vocês ainda estão vendo o que está acontecendo fora, né? Isso mesmo. A gente tem toda a cadeia nacional que a gente usa, e aí a gente tem que trazer soluções, e essa cadeia nacional acaba absorvendo essa solução para o meu projeto. Por exemplo, houve um momento que eu estava fazendo um grande projeto aqui em São Paulo, e que a pegada do meu cliente era sustentabilidade. Então não era nem ESG como agora, mas sustentabilidade. Aí, naquela ocasião, o fabricante de lavadores que estava no momento aqui, ele tinha uma máquina grande, que eu precisava de fly type, eu precisava de velocidade, e toda essa situação toda de produtividade, qualidade. E a lavadora de louças que a gente tinha consumia 1.200 litros de água por hora. Caramba! Consumia 170 quilowatts de carga elétrica. Consequentemente, consumia muito mais detergente, porque quanto mais água eu passo no dosador, mais detergente eu vou gastar. E aí eu tinha que buscar alguma coisa e o mundo estava experimentando as primeiras lavadoras que, do mesmo conceito que eu queria, estava consumindo 300 litros por hora. Eu ia falar um quarto disso. Aí a carga elétrica, 47 kW. Então começou, foi tão importante essa situação que quando eu trouxe a solução para o meu cliente, ele não pensou duas vezes. Ele falou, pode trazer, comprou todo o conceito e nesses custos todos, né, de economia de água, energia e detergente, ele pagou a instalação em menos de 4 meses. Isso aí. Retorno foi 4 meses. Foi um trabalho de inteligência que você agregou no projeto do cliente. Essa empresa que eu identifiquei hoje está no Brasil, é um dos parceiros que nos atende na nossa verificação, né? Nós temos um cliente como o Sesc, é meu cliente. A gente trouxe uma tecnologia para o Sesc, foi a mesma que eu trouxe para o Santander, que são os carrosséis na devolução. Eu não tenho boqueta, o cara devolve lá direitinho, fica girando. Muito legal isso. Atende bem a performance interna do colaborador, que fica estressado, puxando. E o cliente não vê nada, só vê aquele carrossel girando. Essa tecnologia também eu trouxe para cá. Legal. Hoje já é uma coisa comum no Brasil. Tá? A gente identificou um fabricante que deu certo, né? Da França e está aqui. A gente continua fazendo, faz pelo menos uns 14 anos que a gente continua trabalhando com esses carrosséis. Que legal. Então, assim, eu identifico muita necessidade e a gente vai buscar essa solução e aí os parceiros aqui acabam depois se adaptando e entendendo. E quando a gente fala de projeto do sistema, né? Qual que é o momento da concepção do negócio que te envolvem? Para quem está pensando nisso, falar, bom, que horas que eu chamo disso? Olha, eu acho que é bem importante, muitas vezes. Eu tenho clientes que são restaurantes comerciais que eles me chamam antes de alugar o imóvel. Eles me trazem a necessidade, eu digo, eu quero que você veja. E aí ele quer que eu veja acesso, se vai caber ou não, para ele poder fazer a locação. Isso é o ideal, né? Nos corporativos grandes, né, 80% dos meus clientes são escritórios de arquiteturas do Brasil todo. Então, esses colegas arquitetos, eles me ligam
E começa já, antes mesmo de ser contratado, eles começam, Dimas, olha, eu vou ter uma cozinha, eu vou ter um público de 1.500 pessoas que vão comer em tantos turnos, etc, etc. Eu queria que você me desse... As premissas, para né? ver quantos metros quadrados eu deixo para a cozinha, para o salão, né? Então eu faço um pré-dimensionamento e mando para ele. Que legal. Depois é que eu vou mandar proposta, ser contratado. Porque às vezes, é importante isso, o cara tá com uma ideia de negócio, pega um imóvel e daí tem que fazer aquelas adaptações que a gente sabe. Sim. Cozinha de 2 andares, Sim. o estoque do lado de fora. Sim. E aí não pensa direito, de repente tem a área técnica, começa a colocar um motor do lado exatamente. Do estoque, provocando o aumento do barulho para o colaborador dele, o calor interno. Isso, jogando o calor do cooler para dentro do vestiário. Aí o coitado do colaborador está sempre irritado, ele nem sabe por que está irritado. Exatamente. Então, o ambiente que está fazendo isso para ele. Isso é uma preocupação muito forte, tanto minha quanto dos meus colaboradores do meu escritório, dos arquitetos, de sempre trabalhar bem o conforto das pessoas, né? Como que está ruído, como que está calor, como que está ventilação, etc. Sempre está preocupado com isso, é muito importante. Agora, você deu uns exemplos muito importantes, porque só é possível ter essa leitura quem tem muita experiência de execução, né? Porque você vê quantas coisas a gente falou que são relevantes a hora que está falando, só em cima da metragem, né? Onde fica o cooler por causa do barulho, da carga de ar quente, sim, do dimensionamento disso, aquilo. Só consegue bater o olho e ver isso, né? Aquela brincadeira que fala, né? Você vai pegar o projeto, em 10 minutos você olha, já sabe a área, já sabe o que tem que fazer. São 10 minutos, não, né? São 32 anos e 10 minutos, 32 né? anos de Nucleora. Então... 6 anos antes 40 da empresa anos. E mais 5 anos de universidade, anos. Né? Pessoal, quem está pensando em montar um negócio, ou já tem um negócio que abriu uma unidade nova, cozinha não é brincadeira, não é trabalho para aventureiro, para amador, né, Dimas? Tem muita coisa envolvida, ó, segurança e higiene alimentar, legislação, produtividade, a satisfação do teu colaborador e a segurança do teu colaborador, produtividade, às vezes não. Normalmente a viabilidade do negócio fica impossível em decorrência de um projeto desse mal feito. Então, não tudo isso para dar qualidade para o cliente, que é quem paga o salário deles. É isso aí. Que trabalho legal. Parabéns, Dimas, pela sua história, pela qualidade do que você faz no mercado. Tenho certeza que desses anos todos, tanta gente que trabalhou com você, o que você já colocou de conhecimento no mercado. Sim. Eu já formei muita gente. Sim, mas tenho certeza. E quantos projetos, mais ou menos? Tem ideia? Olha, de Nucleora, nesse momento, cada projeto contabiliza. Ele é uma ordem numérica. Legal. Então, nós devemos estar com 2.840, né? Que legal. Na época que a gente começou a fazer essa nova formatação. Existem outros projetos. Época de Sodexo, eu fiz muito projeto de Sodexo, Brasinox também, então, assim, eu já fiz mais de 3.000 projetos, com certeza. 3.000 cozinhas, tá bom, né? Com certeza, é difícil encontrar alguém que não tenha frequentado um lugar com uma cozinha. É difícil. Dimas, muito obrigado pelo papo, daria para a gente ficar falando aqui 2 dias, entrando nesse assunto, certeza nós teremos oportunidade de falar outras vezes da sua empresa. Muito obrigado pelo seu tempo. Quem quiser procurar Nucleora, fala aí qual é o jeito mais fácil. Olha, a gente tem o site, que é www.nucleora.com.br. Legal. Nós temos o LinkedIn da Nucleora, tá? Que tem bastante publicação de assuntos técnicos. Temos o Instagram da Nucleora, que é Nucleora Oficial. Ótimo, que hoje Instagram o pessoal entra e manda mensagem e acabou, né? Isso mesmo. E vale a pena dar uma olhada, porque lá no Instagram tem um monte de coisa legal da empresa. Tem. Muito bom, Dimas. Sim, obrigado. Hoje a feira continua, a gente ainda vai dar uma passeada aí. Muito legal. Prazer. Igualmente. Gente, papo quente sobre cozinha com o Papa da Matéria aqui na FISPAL 2023, no podcast Saindo do Forno da Racional Brasil com a Rede Food Service. Já tem mais.